Do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Carissimi Panfiro. Lição 15. Somos de Deus. Aqueles que tiveram medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 15. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Ouvimos falar quantas vezes em associações mentais que levam criaturas a agir como se fossem direcionadas para um único objetivo. Normalmente, quem o faz são mentes poderosas capazes de atrair outras mentes para um objetivo comum. Referimos-nos àqueles que podem conduzir outras pessoas. Tratando-se de espíritos bons, dizemos que são almas generosas, que conduzem outras almas a caminho da perfeição. Quando se fala de seres perversos, maus, dizemos que são espíritos que conduzem mentes criminosas para objetivos inconfessáveis. Mas, ao se abordar esse assunto, geralmente deixamos de pensar na origem da finalidade que existem entre as pessoas. É sobre isso, caros irmãos, que desejamos falar a todos vocês. A afinidade e a atração que existe, de modo natural, de uma pessoa para outra. Normalmente, essa afinidade existe porque assim o desejamos. Comumente, uma pessoa atraída deseja, internamente, participar daquela experiência. Jesus, como sempre, nos alerta sobre a necessidade de pensar superiormente. Diz-nos o Mestre: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Meus irmãos, pensemos sempre na nossa realidade interna. Muitas vezes proclamamos que somos atraídos por uma força qualquer, parecendo que a força que nos atrai tem um poder superior ao nosso. Não é bem assim. Não há força que atraia um ser que não deseja ser atraído. Jesus trouxe para junto de si as almas de todos aqueles que já estavam cansados do mal. Jesus trouxe para junto de si todos aqueles que desejavam conhecer o bem, que desejavam ter um momento de paz, que precisavam da paz. Entretanto, os sacerdotes e Pôncio Pilatos carregavam consigo também os que neles acreditavam. Uns, os bondosos, os caridosos, os desejosos de paz, seguiram Jesus. Os outros, os infelizes, os aproveitadores, os fanáticos, os cruéis, os que não tinham caridade no coração. Aqueles seguiram, apegados aos sacerdotes. Assim, observamos que o homem busca aquilo com que mais se afine. Esqueçamos um pouco Cristo agora. Transportemo-nos para o dia de hoje. Qual é a realidade da sociedade terrena? Dizem que ela está doente. Alguns falam que está perdida. Outros proclamam que não há mais o que fazer, parecendo que a sociedade não tem mais jeito. Ah, meus irmãos, não falem isso jamais. A sociedade não está perdida. Os filhos não estão perdidos. Os velhos não estão mais sem assunto. Os jovens também não estão sem direção. O que existe é o fato de que o homem, este sim, esteja perdendo a consciência de seus próprios valores. Vocês poderiam alegar que a sociedade é a soma dos homens e que por isso ela esteja perdida. Não, não existe isso. O que existe, sim, é a falta de coragem de proclamar a fé. O homem muitas vezes tem necessidade de dizer que crê em Deus, mas teme fazê-lo. Envergonha-se disso. O que dirão de mim? Pensam. Ora, o que dirão de vocês? Dirão o que quiserem dizer, e vocês continuem a ser o que desejam ser.
Jamais se escondam debaixo de qualquer capa. Proclamem sempre a confiança no futuro, a fé em Deus, a certeza da imortalidade da alma e a busca da crença, combatendo a descrença que existe em tantos seres. O malfeitor, aquele que engana, aquele que faz coisas repreensíveis, não representa a sociedade. Ele é um indivíduo. O que faz é por conta própria. Ao proclamar uma inverdade, ele o faz acreditando que alguns pensem como ele. Em realidade, ele fala certo de que muitos vão segui-lo porque acredita na falta de coragem do homem. Sabe que está enganando a todos. Reconhece que as pessoas sabem que ele está enganando, mas continua acreditando que alguém vá segui-lo. Alguém que tenha medo de expressar as próprias convicções, que tenha medo de dizer o que pensa. Ah, meus irmãos, quando será que não mais nos amedrontaremos diante de Jesus? Quando será que diremos para nós mesmos: basta de errar? Quando será que diremos para todos aqueles que nos cercam: sou de Deus? Quando será que, sem medo, diremos do fundo do nosso coração: creio na comunicação dos espíritos, creio na imortalidade da alma. Sei que não desaparecerei, ao contrário, caminharei, sempre, em busca do mais alto, do mais elevado. Ah, meus irmãos, procuremos pensar diretamente sobre esta doutrina que o Cristo enviou à Terra, a chamada doutrina espírita. Lembremos-nos de que Jesus acreditou que nós todos estivéssemos à altura de ouvir a mensagem reveladora, principalmente da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicação mediúnica. Não temam dizer o que são nem quem são, menos ainda o que querem. Digam do fundo do coração: meu pacto é com o progresso, meu líder é Jesus, meu Pai é Deus. E assim fazendo, caminhem com felicidade por onde estiverem. Andem pelas estradas da vida, proclamando Jesus, falando de suas crenças, lutando pela certeza da imortalidade. Desculpem sinceramente e sem alaridos aqueles que se insurgirem contra vocês. Prossigam buscando Deus acima de todas as coisas e jamais temam. Temam, sim, por vocês mesmos, quando não sentirem no coração a coragem da fé, porque aí, então, estarão distanciados de Deus. Agora, ao nos despedirmos, queremos louvar a Deus e a Jesus dizendo ao Mestre: Jesus, de nossa parte queremos te dizer que te amamos, que te buscamos sempre, que em ti e por ti viveremos, que lutaremos pela integridade da tua doutrina, que viveremos o teu amor. Muitas vezes seremos falhos, muitas vezes ouviremos tuas admoestações. De nosso coração, Senhor Jesus, sempre te diremos: sou teu para sempre. Quando nosso coração, após essa prece que deverá ser dita por nós a cada noite, se voltar para Deus, diremos contritamente: Pai nosso que estás nos céus, ajuda-me a prosseguir. Após essa prece, essa demonstração de confiança em Deus, sigamos vida afora, dizendo sempre de coração alegre, confiantes, que não tememos a morte, mas sim as nossas dificuldades. Jamais tememos o poder do mundo, mas sim a nossa descrença. Por isso mesmo, iremos lutar, não contra o mundo, mas sempre contra nossas imperfeições. Na certeza de que iremos vencer a batalha contra a própria ignorância, falaremos sempre e sempre: hei de ser de Deus. Muita paz, meus irmãos. Antônio de Aquino, pelo amor de Deus, muita paz.